A doutrina do divórcio. Um estudo profundo das línguas originais e interpretação contextual. Introdução. A questão do divórcio tem sido objeto de intenso debate teológico ao longo da história cristã. Para compreender verdadeiramente a mensagem bíblica sobre o divórcio, é fundamental examinar as palavras originais em hebraico e grego, o contexto histórico e cultural em que foram escritas e a progressão da revelação divina que culmina no ensino de Jesus Cristo. Este estudo apresenta uma análise abrangente do vocabulário bíblico do divórcio, dos textos-chave do Antigo e Novo Testamentos e das principais correntes interpretativas que emergem das Escrituras. Parte 1. Vocabulário hebraico do divórcio no Antigo Testamento. Queritute, o certificado de divórcio. A palavra queritute deriva da raiz hebraica karat, que significa cortar ou separar. Esta palavra aparece apenas 4 vezes no Antigo Testamento, sempre no contexto de um documento formal de divórcio, especificamente em Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 e 3, Isaías capítulo 50, versículo 1 e Jeremias capítulo 3, versículo 8. Significado e função. O termo queritute nunca aparece isoladamente nas Escrituras. Ele está sempre acompanhado pela palavra sefer, que significa livro ou documento, formando a expressão sefer queritute, que se traduz como documento de corte ou certificado de divórcio. Este documento tinha várias funções cruciais na sociedade israelita antiga. Em primeiro lugar, fornecia proteção legal para a mulher. O certificado era uma prova legal de que a mulher estava livre de seu marido e podia se casar novamente sem ser acusada de adultério. Em uma sociedade onde as mulheres divorciadas enfrentavam grande vulnerabilidade social e econômica, este documento era essencial para sua sobrevivência e dignidade. Em segundo lugar, garantia uma responsabilidade pública. A exigência de um documento escrito impedia divórcios secretos ou impulsivos, colocando o homem sob o escrutínio da comunidade. Segundo estudiosos judeus, o get, termo talmúdico posterior para o certificado de divórcio, requeria testemunhas e uma declaração formal. Em terceiro lugar, servia como restrição ao abuso. A necessidade de documentação formal atuava como um freio contra o descarte casual das esposas, uma prática que o profeta Malaquias posteriormente condenaria com veemência. Shalak, enviar, embora. A palavra shalak é um verbo hebraico extremamente comum, aparecendo mais de 800 vezes no Antigo Testamento com o significado básico de enviar ou mandar embora. Apenas em cerca de 9 ou 10 ocasiões, este termo refere-se especificamente ao divórcio conjugal, incluindo passagens em Deuteronômio, Isaías, Jeremias e Malaquias. Debate interpretativo. Um debate teológico significativo gira em torno do significado preciso de shalak no contexto matrimonial. Alguns estudiosos argumentam que shalak sozinho refere-se apenas à expulsão física da esposa sem a devida documentação legal, enquanto shalak combinado com sefer queritute constituiria o divórcio formal completo. No entanto, esta distinção rígida não encontra suporte consistente nos textos bíblicos. Por exemplo, em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, shalak é usado sozinho no contexto de divórcio, sem menção de certificado, e claramente refere-se à dissolução do casamento, não meramente ao afastamento físico. Um estudioso observa que afirmar que shalak significa afastar sem certificado transforma Malaquias, capítulo 2, versículo 16, em um versículo bastante limitado, reduzindo-o a uma admoestação apenas aos maridos que falham em emitir a documentação para o divórcio, o que contradiz o contexto mais amplo da passagem. A compreensão mais adequada reconhece que shalak, no contexto do casamento, pode referir-se tanto ao ato de enviar a esposa embora, a ação física, quanto ao divórcio propriamente dito, a realidade jurídica, dependendo do contexto. Deuteronômio capítulo 24, versículos 1 a 3, demonstra que o divórcio legítimo envolvia 3 elementos claros:
escrever o certificado, entregá-lo à esposa e enviá-la embora, usando o termo shalak, da casa. Garash, expulsar ou divorciar. Garash significa fundamentalmente expulsar, banir ou lançar fora. Este termo tem ampla aplicação no Antigo Testamento, desde a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden até a expulsão dos povos cananeus da Terra Prometida. No contexto matrimonial, Garash aparece em Levítico, capítulo 21, versículos 7 e 14, Levítico, capítulo 22, versículo 13 e Números, capítulo 30, versículo 9, onde a forma feminina, Jerushá, designa especificamente a mulher divorciada ou a mulher expulsa. A raiz Garash deu origem ao substantivo talmúdico Jerushim, que se tornou o termo técnico para divórcio no judaísmo rabínico posterior. Implicações teológicas. A escolha de Garash como vocabulário de divórcio carrega fortes conotações de severidade e ruptura forçada. Diferentemente de shalak, que pode ter conotações mais neutras, Garash frequentemente implica uma expulsão contra a vontade da pessoa. Isso ressalta a natureza dolorosa, destrutiva e muitas vezes unilateral do divórcio, mesmo quando era legalmente permitido na estrutura da sociedade. Parte 2. Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 a 4. O texto regulatório fundamental. Estrutura gramatical e gênero literário. Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 a 4, é o texto mais extenso do Antigo Testamento sobre procedimentos de divórcio. Contudo, sua estrutura gramatical é frequentemente mal compreendida. A passagem não é um mandamento para divorciar, mas uma legislação casuística, com uma estrutura condicional clássica. Análise sintática. Os versículos 1 a 3 estabelecem as condições hipotéticas, usando a estrutura se um homem, e ela, e ele, então, enquanto o versículo 4 apresenta a proibição real. O primeiro marido não pode recasar com sua ex-esposa depois que ela se casou com outro homem e esse casamento terminou. Como um erudito bíblico explicou, a legislação aqui não comanda nem condona o divórcio em geral, mas apenas regula sua prática no Israel antigo, reconhecendo uma realidade social existente. Esta estrutura gramatical demonstra que Moisés não estava ordenando o divórcio, mas estabelecendo limites ao redor de uma prática já existente, devido à dureza de coração do povo, como Jesus posteriormente afirmaria. O propósito primário da lei era duplo. Primeiro, proteger a mulher divorciada garantindo sua liberdade legal para um novo casamento. Segundo, prevenir abusos, impedindo que homens tratassem esposas como propriedade descartável e recuperável à sua própria vontade. Ervat davar, a expressão ambígua. A frase hebraica ervat davar, traduzida variadamente como alguma indecência, algo de impróprio ou nudez de coisa, é deliberadamente vaga e gerou séculos de intenso debate interpretativo entre os estudiosos judeus. Escolas rabínicas de Hillel e Shammai. No primeiro século da era cristã, dois rabinos proeminentes ofereciam interpretações radicalmente diferentes de ervat davar, o que refletia um debate acalorado na sociedade judaica da época. A escola de Shammai defendia uma interpretação restritiva, argumentando que apenas uma imoralidade sexual grave, próxima ao adultério, justificava o divórcio. Em contraste, a escola de Hillel promovia uma interpretação permissiva, ensinando que qualquer motivo, incluindo algo tão trivial como comida queimada ou a descoberta de alguém considerado mais atraente, era suficiente para um homem divorciar sua esposa. Foi precisamente neste contexto de debate acalorado e de tentativas de interpretar a vagueza da lei que os fariseus tentaram prender Jesus em uma armadilha teológica, perguntando: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? A pergunta deles não era se o divórcio era permitido, algo que Moisés claramente havia regulamentado, mas sim qual escola interpretativa Jesus endossaria, procurando colocá-lo em conflito com uma das facções ou com a própria lei. O certificado de divórcio, procedimento e proteção, Deuteronômio capítulo 24, versículo 1, estabelece 3 etapas específicas para um divórcio considerado legítimo. Primeiro, escrever o certificado,
o Sefer Queritus. Segundo, entregar o documento nas mãos da esposa. Terceiro, enviá-la embora, usando o verbo shalak, da casa. Embora não tenhamos exemplos preservados do texto exato de certificados de divórcio do período bíblico, evidências do Talmude e de documentos antigos sugerem que a fórmula central declarava algo como: tu estás livre para qualquer homem. Documentos de divórcio do período do Segundo Templo mostram que este procedimento formal protegia as mulheres de acusações falsas e garantia sua capacidade de se casar novamente sem ser considerada adúltera. A ausência de tal certificado deixaria a mulher em um estado de limbo legal, conhecido em hebraico como aguna, incapaz de se casar novamente e extremamente vulnerável à exploração social e econômica. Parte 3, Malaquias capítulo 2, versículo 16. Deus odeia o divórcio? Problemas textuais e tradução. Malaquias capítulo 2, versículo 16, é um dos versículos mais citados em discussões sobre divórcio, frequentemente traduzido como porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. No entanto, esta tradução popular nem sempre reflete com precisão a gramática hebraica subjacente e o contexto imediato. Análise gramatical hebraica. O texto massorético hebraico não usa a primeira pessoa, como em eu odeio, mas a terceira pessoa, ele odeia. A construção gramatical hebraica indica que o sujeito da ação não é necessariamente Deus falando sobre si mesmo, mas possivelmente se referindo ao homem que odeia e divorcia sua esposa. Traduções mais recentes e acadêmicas têm buscado corrigir esta questão, oferecendo leituras como pois o homem que odeia e divorcia, diz o Senhor, Deus de Israel, cobre sua veste com violência, ou, se ele odeia e divorcia sua esposa, diz o Senhor, Deus de Israel, cobre sua veste com injustiça. Contexto histórico-cultural. O contexto de Malaquias capítulo 2, versículos 10 a 16, é absolutamente crucial para a compreensão correta. Os homens judeus do período pós-exílico estavam cometendo duas transgressões graves simultaneamente. Primeiro, estavam casando-se com mulheres estrangeiras que adoravam ídolos. Segundo, e de forma relacionada, estavam divorciando as esposas da sua juventude, provavelmente israelitas fiéis, para se casarem com essas mulheres estrangeiras. Evidências sugerem que alguns desses homens estavam divorciando esposas israelitas fiéis especificamente para contrair esses casamentos mistos, que eram proibidos. A forte declaração do profeta, portanto, não é primariamente uma condenação universal de todo e qualquer divórcio em qualquer circunstância. É antes uma denúncia específica e contundente de divórcios injustos, egoístas e traiçoeiros, motivados por infidelidade espiritual e pelo desejo de violar a aliança com Deus. Malaquias usa linguagem pactual extremamente forte. A esposa é chamada de a mulher da tua aliança, enfatizando que o casamento não é um mero contrato civil, mas uma aliança sagrada testemunhada pelo próprio Deus. Romper esta aliança de maneira frívola e interesseira é cobrir-se com violência ou injustiça, como afirma o texto. Parte 4. Vocabulário grego do divórcio no Novo Testamento. Apostation, o certificado de divórcio. Apostation é a tradução grega na Septuaginta do hebraico Sefer Queritus. Esta palavra aparece 3 vezes no Novo Testamento. Em Mateus, capítulo 5, versículo 31, Mateus, capítulo 19, versículo 7 e Marcos, capítulo 10, versículo 4. A raiz etimológica vem de afistemi, que significa afastar-se ou apostatar, indicando claramente uma separação ou abandono. O termo denota o documento formal pelo qual um homem dissolvia o vínculo matrimonial sob a legislação mosaica. Este certificado servia como prova legal de que a mulher estava livre para se casar novamente e que qualquer relacionamento subsequente não constituiria adultério perante a lei. Contexto nos Evangelhos. Jesus menciona o certificado de divórcio especificamente quando confronta a interpretação farisaica permissiva da lei mosaica.
Em Mateus capítulo 5, versículo 31, ele cita: "Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio." Em Mateus capítulo 19, versículo 7, os fariseus perguntam: "Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar?" E em Marcos capítulo 10, versículo 4, eles afirmam: "Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar." Em cada caso, Jesus usa a referência ao certificado para expor a questão mais profunda, não a mera legalidade técnica do divórcio, mas a dureza de coração que o motiva e a violação do propósito criacional original de Deus para o casamento. Apoluo: libertar, despedir, divorciar. Apoluo é o verbo grego mais frequentemente traduzido como divorciar nos evangelhos, embora seu significado básico e mais amplo seja libertar, soltar ou despedir. Esta palavra aparece aproximadamente 69 vezes no Novo Testamento, com 17 ocorrências relacionadas especificamente ao divórcio conjugal. Amplitude semântica. O verbo apoluo tem uma aplicação muito ampla no Novo Testamento. É usado para libertar prisioneiros, despedir multidões, curar e enviar pessoas, e no contexto matrimonial, para divorciar a esposa. No contexto do casamento, apoluo refere-se ao ato de despedir ou enviar embora a esposa, sendo o equivalente direto do shalar hebraico. Alguns estudiosos tentaram criar uma distinção técnica entre apoluo, significando mero afastamento sem certificado, e o divórcio formal completo, mas essa distinção não é sustentada pelo uso consistente do termo ao longo do Novo Testamento. Ensino de Jesus. Jesus usa apoluo consistentemente em suas declarações sobre divórcio. Em Mateus capítulo 5, versículo 32, ele diz: "Todo aquele que repudiar sua mulher, exceto em caso de relação sexual ilícita, a expõe a tornar-se adúltera." Em Mateus capítulo 19, versículo 9, "Eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério." Em Marcos capítulo 10, versículos 11 e 12, registra: "Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério." Lucas capítulo 16, versículo 18, afirma: "Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra, comete adultério, e aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, também comete adultério." A mensagem central de Jesus é clara e radical. Apoluo, o divórcio, seguido de novo casamento, constitui adultério, exceto em circunstâncias específicas mencionadas apenas no Evangelho de Mateus. Porneia, imoralidade sexual. Porneia é talvez o termo mais debatido e controverso em toda a discussão bíblica sobre divórcio. Esta palavra grega aparece aproximadamente 25 vezes no Novo Testamento e deriva do substantivo pornê, que significa prostituta. Espectro semântico. O significado de porneia é notoriamente amplo e inclusivo, abrangendo diversos tipos de pecados sexuais. Inclui prostituição, fornicação ou relações sexuais pré-matrimoniais, adultério ou relações sexuais extraconjugais, incesto, homossexualidade e bestialidade, e, de forma geral, qualquer imoralidade sexual considerada ilícita. Distinção de moicheia. É crucial notar que porneia não é sinônimo exato de moicheia, que especificamente significa adultério, referindo-se estritamente a relações sexuais de uma pessoa casada com alguém que não é seu cônjuge. Em Mateus capítulo 15, versículo 19, Jesus distingue claramente os dois termos em uma lista. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, moicheia, prostituições, porneias, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Esta distinção linguística levanta questões interpretativas significativas. Se Jesus quisesse dizer simplesmente adultério, como a exceção para o divórcio, por que não usou moicheia, o termo técnico preciso e específico? O uso deliberado do termo mais amplo, porneia, sugere que ele pode estar se referindo a uma categoria mais ampla de ofensa sexual.
A cláusula de exceção no Evangelho de Mateus. Apenas o Evangelho de Mateus contém a frase exceto por porneia, ou exceto em caso de porneia, nas declarações de Jesus sobre divórcio, especificamente em Mateus capítulo 5, versículo 32 e Mateus capítulo 19, versículo 9. Os evangelhos de Marcos e Lucas apresentam proibições absolutas, sem essa exceção qualificadora. Teorias interpretativas principais. Estudiosos propõem ao menos 5 interpretações principais para a cláusula de exceção mateana. A interpretação do noivado defende que porneia refere-se especificamente a relações sexuais durante o período de noivado judaico, que era legalmente vinculante. Nesta visão, Jesus permite a dissolução de um noivado se for descoberta a infidelidade, mas não permite o divórcio após um casamento já consumado. A interpretação incestuosa argumenta que porneia denota casamentos ilícitos ou incestuosos, proibidos em Levítico capítulo 18. Mateus, escrevendo para uma audiência judaico-cristã, estaria esclarecendo que tais uniões inválidas podem e devem ser anuladas, mas o texto não aborda o divórcio de casamentos válidos. A interpretação erasmiana, ou protestante, que se tornou a visão majoritária em muitas igrejas protestantes e evangélicas, entende porneia como um termo amplo para qualquer imoralidade sexual grave, incluindo, mas não se limitando, ao adultério. Nesta leitura, Jesus permite o divórcio e possivelmente o novo casamento quando um cônjuge comete tal pecado. A interpretação da prostituição sustenta que porneia, em seu sentido clássico e primário, significa especificamente prostituição. Jesus permitiria o divórcio apenas no caso extremo e raro de uma esposa casada tornar-se prostituta, um ato que equivaleria à morte social e espiritual do casamento. A interpretação da cláusula parentética argumenta que a exceção se aplica apenas ao ato de divorciar em si, protegendo o cônjuge inocente de ser culpado por causar o adultério da esposa se ela se casar novamente, mas não ao novo casamento subsequente do cônjuge inocente. Assim, o divórcio por porneia é permitido, mas ambas as partes devem permanecer solteiras. Por que apenas em Mateus? A presença da cláusula de exceção apenas em Mateus provavelmente reflete seu contexto comunitário e seus leitores originais. Mateus escreve para uma audiência predominantemente judaico-cristã, familiarizada com os intensos debates rabínicos entre Hillel e Shammai sobre Deuteronômio capítulo 24. Jesus, então, está posicionando-se claramente nesta discussão histórica, rejeitando a permissividade da escola de Hillel e afirmando uma posição muito mais restritiva, próxima, embora não idêntica, à de Shammai. Marcos e Lucas, escrevendo para audiências gentias não familiarizadas com essas nuances legais judaicas, apresentam o ensino radical de Jesus sem a qualificação técnica, enfatizando o princípio absoluto: Deus é quem une no casamento, e os seres humanos não devem separar. Parte 5. O ensino de Jesus sobre divórcio e casamento. Contexto. Armadilha dos fariseus. Quando os fariseus perguntaram a Jesus: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Registrado em Mateus capítulo 19, versículo 3, eles não estavam buscando orientação espiritual genuína. Estavam, na verdade, tentando apanhá-lo em uma contradição teológica ou política. A pergunta era astuta e carregada de implicações perigosas. Dimensão política. O contexto político era altamente sensível. João Batista havia sido preso e executado por Herodes Antipas, justamente após denunciar publicamente o divórcio e o recasamento de Herodes com Herodias, que era a esposa de seu irmão Filipe. Qualquer declaração pública de Jesus sobre a licitude do divórcio poderia ser interpretada como um comentário sobre a legitimidade do próprio casamento de Herodes, potencialmente colocando Jesus em perigo mortal similar ao de João Batista. Dimensão teológica. A questão forçava Jesus a escolher um lado no famoso debate Hillel-Shammai sobre o significado de ervat davar em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Os fariseus esperavam que Jesus ou endossasse a visão permissiva de Hillel, o que o tornaria moralmente frouxo aos olhos dos piedosos, ou endossasse a visão restritiva de Shammai,
o que poderia ser interpretado como contradizendo a lei de Moisés, ou ainda se comprometesse politicamente ao fazer um comentário implícito sobre Herodes. Estratégia de Jesus: volta à criação. Jesus esquiva-se magistralmente da armadilha ao não responder diretamente sobre a interpretação de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Em vez disso, ele redireciona a atenção de todos para os fundamentos da criação, em Gênesis capítulos 1 e 2. Ele responde: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Princípios criacionais. A partir da narrativa da criação, Jesus estabelece 4 verdades fundamentais e incontornáveis sobre o casamento. Primeiro, a criação complementar. Deus fez homem e mulher, arsen e tele em grego, como complementos designados intencionalmente um para o outro para uma união singular. Segundo, o deixar e unir. O casamento cria um novo núcleo familiar primário, onde a lealdade ao cônjuge transcende até mesmo os sagrados vínculos filiais. Terceiro, uma só carne, mia sarx em grego. Esta expressão denota muito mais do que uma metáfora para a relação sexual. Ela significa uma união completa e integral, física, espiritual, emocional, econômica e social. O verbo hebraico usado em Gênesis, dabak, que significa aderir ou apegar-se, sugere uma adesão permanente e inseparável. Quarto, a junção divina. Deus é o agente ativo que une o casal. Os seres humanos, portanto, não têm autoridade moral para desfazer o que o próprio Deus uniu. Por causa da dureza dos vossos corações. Quando os fariseus retrucam citando o mandamento de Moisés sobre o certificado de divórcio, Jesus revela a verdadeira natureza e o propósito da legislação mosaica. Ele declara: Por causa da dureza dos vossos corações é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Esclerocardia, dureza de coração. O termo grego esclerocardia significa literalmente coração endurecido e aparece em contextos bíblicos descrevendo obstinação espiritual, insensibilidade à vontade de Deus e resistência à transformação. Esta expressão ecoa intencionalmente o coração endurecido de Faraó no livro do Êxodo. Crucialmente, Jesus identifica a dureza de coração não como uma justificativa para o divórcio, mas como a razão trágica pela qual Deus precisou regular uma prática pecaminosa e destrutiva. A concessão mosaica não aprova o divórcio, ela o reconhece como uma realidade dolorosa em um mundo caído, e estabelece parâmetros protetivos para limitar seus danos. 2 níveis da vontade divina. Jesus distingue claramente entre 2 aspectos da vontade de Deus: a vontade criacional primária e perfeita de Deus, que é o casamento permanente e indissolúvel desde o princípio, e a provisão secundária ou remedial de Deus, que é a regulamentação do divórcio devido à falibilidade humana e à dureza de coração. Estas 2 vontades não são sequenciais, como se a vontade criacional tivesse expirado quando Moisés escreveu a lei. Elas são concorrentes, operando simultaneamente na história. Deus nunca aprovou o divórcio, mas reconheceu que alguns corações endurecidos divorciariam de qualquer forma, e a lei precisava, portanto, proteger as vítimas inocentes de divórcios injustos e arbitrários. Exceção mateana, porneia. Após estabelecer o ideal criacional com autoridade, Jesus então fornece uma única exceção qualificada, exceto por porneia. Como discutido anteriormente, o escopo exato desta exceção permanece debatido, mas o contexto sugere que Jesus está afirmando algo próximo à posição restritiva de Shammai, rejeitando os divórcios casuais da escola de Hillel, enquanto possivelmente permite divórcio em casos de violação sexual grave do pacto matrimonial.
Significativamente, mesmo com esta exceção, Jesus não ordena o divórcio, ele apenas o permite em circunstâncias específicas e extremas. O padrão divino permanece intacto: buscar a reconciliação, o perdão e a restauração sempre que possível, refletindo o próprio caráter de Deus que busca seu povo infiel repetidas vezes através dos profetas. Reação dos discípulos. A severidade e o alto padrão do ensino de Jesus chocam seus próprios discípulos. Eles reagem dizendo: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Esta reação revela quão radical e contracultural era a posição de Jesus em comparação com as normas prevalentes de divórcio fácil e conveniente de sua época. Jesus responde que nem todos podem aceitar este ensinamento, sugerindo que viver o ideal de Deus para um casamento permanente e fiel requer graça divina, transformação interior e um compromisso espiritual profundo, indo muito além do mero cumprimento legalista de regras. Parte 6. Ensino de Paulo sobre divórcio e novo casamento. 1 Coríntios capítulo 7. Instruções pastorais equilibradas. O capítulo 7 da primeira epístola aos Coríntios oferece o tratamento mais extenso do apóstolo Paulo sobre casamento, divórcio, solteirice e recasamento. Escrevendo para uma congregação gentílica na cidade de Corinto, notória por sua imoralidade sexual, Paulo aborda questões práticas e pastorais específicas levantadas pela Igreja. Distinção entre mandamento do Senhor e instrução apostólica. Paulo cuidadosamente diferencia entre o ensino que ele recebeu diretamente do Senhor Jesus e a orientação pastoral que ele fornece a partir de sua autoridade apostólica, embora inspirada. Ele se refere ao mandamento do Senhor quando diz: ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Ele oferece sua própria instrução apostólica quando afirma: aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Esta distinção não implica que a instrução de Paulo seja menos autoritativa, pois ele escreve como apóstolo inspirado pelo Espírito. Ela simplesmente reconhece que Jesus, durante seu ministério terreno, não havia abordado explicitamente a situação nova e complexa de casamentos mistos, onde um cônjuge se converte e o outro permanece descrente. Princípios para casamentos entre crentes. Para casais onde ambos são cristãos, Paulo reitera fielmente o ensino do Senhor Jesus: a mulher não se separe do marido e o marido não abandone a mulher. Crucialmente, Paulo, sendo realista, antecipa que alguns podem desobedecer esta instrução. Se, porém, ela vier a separar-se, e ele fornece diretrizes pastorais para tal situação, a mulher separada deve permanecer solteira ou reconciliar-se com seu marido. Esta instrução demonstra vários princípios teológicos importantes. Primeiro, a separação física não equivale à dissolução automática do vínculo conjugal espiritual. Mesmo após uma separação, o vínculo conjugal permanece. Segundo, nessas circunstâncias, um novo casamento não é permitido. A mulher separada deve permanecer solteira. Terceiro, a reconciliação é apresentada como o ideal cristão. A porta deve permanecer sempre aberta para a restauração plena do casamento. Casamentos mistos, crente e não crente. Paulo então avança para abordar uma situação não contemplada diretamente nos evangelhos. Um cônjuge se converte ao cristianismo, mas o outro permanece descrente. Permanência preferencial. Se o cônjuge descrente consente em viver com o crente, Paulo instrui que não deve haver divórcio. As razões teológicas para isso são profundas. Primeiro, há uma santificação do cônjuge descrente e dos filhos no contexto do lar familiar crente. Segundo, permanecer no casamento oferece um testemunho evangelístico poderoso e contínuo, com a esperança de salvação do cônjuge descrente. Deserção pelo descrente. No entanto, Paulo estabelece uma provisão crucial. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte.
Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Este versículo gerou debates intensos ao longo da história da Igreja. A questão central é: a expressão não fica sujeito à servidão implica liberdade para um novo casamento? Existem duas linhas principais de interpretação. O argumento negativo sustenta que a servidão mencionada refere-se apenas às obrigações conjugais específicas de coabitação e deveres mútuos, não ao vínculo matrimonial em si. O crente abandonado está livre para deixar o descrente partir e não é mais obrigado a cumprir certos deveres conjugais, mas não está livre para se casar novamente, pois o vínculo só é dissolvido pela morte. O argumento positivo, que se tornou a posição majoritária no protestantismo, defende que a deserção por um cônjuge descrente constitui uma segunda base legítima para o divórcio, além da porneia. Nesta visão, conhecida como privilégio paulino, a deserção destrói a união de forma prática, e o crente não está escravizado a manter um casamento que o outro parte completamente rejeitou, podendo estar livre para recasar. Parte 7. O casamento como metáfora teológica no Antigo Testamento. Deus como marido de Israel. Uma das características mais distintivas e belas da teologia do Antigo Testamento é o uso frequente e rico da metáfora matrimonial para descrever a aliança de amor entre Yahvé e o seu povo, Israel. Oséias, o profeta casado com uma prostituta. O livro de Oséias apresenta a metáfora mais dramática e pessoal. Deus ordena ao profeta: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. O casamento de Oséias com Gomer, uma mulher que repetidamente o trai e o abandona, torna-se uma parábola viva e dolorosa da infidelidade de Israel. Gomer representa Israel. Yahvé representa Yahvé. O adultério de Gomer representa a idolatria de Israel. A dor profunda de Oséias espelha a dor do próprio Yahvé pela traição do seu povo. Os nomes dados aos filhos comunicam um juízo progressivo. Jezreel significa Deus espalha. Lo-ruama significa não compadecida. E Lo-ami significa não meu povo, indicando a quebra da aliança. Contudo, os capítulos 2 e 3 de Oséias prometem uma restauração final milagrosa. Deus reconquistará Israel, renovará a aliança e transformará Lo-ami novamente em Ami, que significa meu povo. Jeremias capítulo 3, versículos 1 a 10. Intensifica a metáfora matrimonial ao introduzir uma linguagem explícita e chocante de divórcio. O profeta clama: olhai para os altos e vede onde não vos prostituístes. Manchaste a terra com as tuas prostituições e com a tua malícia. O clímax vem no versículo 8. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedi e lhe dei carta de divórcio. Esta declaração divina gerou debates teológicos intensos. Deus realmente divorciou Israel? Alguns argumentam que sim, que Deus formalmente rompeu a aliança devido à idolatria persistente de Israel, levando ao exílio assírio como consequência. Outros sustentam que o divórcio é uma linguagem parabólica poderosa para o exílio, mas não uma dissolução permanente e final da aliança. Uma evidência para esta segunda visão é que Jeremias capítulo 3, versículo 14, declara imediatamente após: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou vosso esposo. Se Deus divorciou Israel definitivamente, como ele ainda pode se declarar seu esposo? A metáfora aponta para uma ruptura relacional profunda, mas com a porta da reconciliação ainda aberta pela graça. Isaías capítulo 50. Onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? A pergunta exige uma resposta negativa. Não há certificado, porque Deus não divorciou Israel definitivamente. Ao contrário, Israel vendeu-se através de seus pecados.
mas Deus permanece comprometido com seu amor fiel, como declara Isaías capítulo 54, versículo 7. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Ezequiel capítulo 16. A esposa infiel e adúltera. Ezequiel capítulo 16 desenvolve uma alegoria extensa e vívida de Jerusalém como a esposa adotada, adornada e depois adúltera de Yahvé. Apesar da descrição chocante de sua traição horrenda, prostituindo-se com nações pagãs e até sacrificando filhos, Deus promete no final: estabelecerei contigo uma aliança eterna, e estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. A aliança matrimonial divina, embora quebrada pela infidelidade humana, é restaurada pela graça soberana de Deus. Implicações teológicas da metáfora. A metáfora matrimonial entre Deus e Israel comunica várias verdades teológicas fundamentais e perenes. Primeiro, o casamento é uma aliança, não um mero contrato. É uma aliança sagrada baseada no compromisso de amor leal, chesed em hebraico. Segundo, a infidelidade espiritual é equiparada ao adultério. A idolatria, o abandono de Yahvé por outros deuses, é a traição conjugal espiritual. Terceiro, Deus é o cônjuge fiel. Mesmo quando Israel divorcia Deus através da rebelião, Deus persiste em um amor redentor e restaurativo. Quarto, o divórcio é anômalo na criação de Deus. O fato de que a linguagem do divórcio é usada para descrever as consequências da apostasia revela a gravidade extrema do pecado, mas também a profunda tragédia do rompimento de uma aliança destinada à permanência. Quinto, a restauração é sempre possível pela graça. A metáfora, mesmo em seus momentos mais sombrios, sempre aponta para a esperança da reconciliação, prenunciando a nova aliança eterna que seria estabelecida em Jesus Cristo. Esdras e Neemias, o divórcio das esposas estrangeiras. Um episódio histórico controverso e complexo ocorre no período pós-exílico, registrado nos livros de Esdras e Neemias. Esdras descobre que muitos judeus, incluindo líderes e sacerdotes, casaram com mulheres de nações circunvizinhas que não abandonaram suas práticas religiosas pagãs. A solução drástica. Sob a liderança e convicção de Esdras, a comunidade decide dissolver todos esses casamentos mistos. Eles declaram: façamos aliança com nosso Deus de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos. Esta ação drástica levanta questões éticas e teológicas difíceis para o leitor moderno. Primeiro, a justificativa legal era tênue. A lei mosaica proibia casamento com nações cananeias específicas, mas não ordenava o divórcio retroativo de tais casamentos já consumados. Segundo, a motivação era a proteção da identidade pactuada. Esdras e Neemias argumentavam que esses casamentos ameaçavam a integridade religiosa e a identidade étnica única de Israel como povo da aliança, repetindo os erros de sincretismo que causaram o exílio. Terceiro, há uma tensão com a mensagem de Malaquias, profeta do mesmo período, que condena veementemente o divórcio injusto. Alguns estudiosos propõem que Malaquias pode estar criticando veladamente a política radical de Esdras. Quarto, há um contraste com o livro de Rute, que celebra uma moabita, mulher estrangeira, que se integra a Israel e se torna ancestral do rei Davi e de Jesus. Isso sugere que esposas estrangeiras genuinamente convertidas ao Deus de Israel podiam e deviam ser aceitas. Interpretação equilibrada. A maioria dos estudiosos conclui que Esdras e Neemias estavam abordando uma situação excepcional e crítica no período pós-exílico, onde a própria existência e pureza da comunidade da aliança estavam ameaçadas de assimilação pagã e dissolução. O divórcio dessas esposas estrangeiras não convertidas foi uma medida emergencial de sobrevivência nacional e religiosa, não uma norma prescritiva para todas as épocas e situações. Significativamente, o texto não registra Deus ordenando diretamente esses divórcios.
são líderes humanos interpretando e aplicando a lei em um contexto de crise. E o profeta Malaquias, que profetizou na mesma época, parece desaprovar a prática, especialmente quando homens divorciavam esposas fiéis da aliança israelita para se casar com mulheres pagãs. Parte 8ª. Síntese teológica e princípios interpretativos. O ideal divino. Casamento permanente. Através de todos os textos examinados, do Gênesis ao Apocalipse, emerge um consenso cristalino e inegável sobre o plano original e perfeito de Deus. Primeiro, o propósito criacional. Desde o princípio, Deus criou homem e mulher para uma união permanente, complementar e exclusiva. Segundo, a natureza pactual. O casamento é uma aliança sagrada, testemunhada e ratificada pelo próprio Deus. Terceiro, a indissolubilidade na intenção. A união uma só carne denota uma realidade que transcende um mero contrato social. É uma união ontológica e espiritual. Quarto, é um reflexo da relação Cristo-Igreja. O apóstolo Paulo, em Efésios, eleva o casamento cristão a um mistério profundo que reflete e imagem o amor sacrificial de Cristo pela sua Igreja. Quinto, é vitalício. O casamento termina somente na morte, não antes, como afirmam claramente Romanos e 1 Coríntios. A concessão mosaica, regulamentação do divórcio. Deuteronômio, capítulo 24, versículos 1 a 4, não revoga nem substitui o ideal criacional. Em vez disso, ele o reconhece em um mundo caído. Primeiro, é uma permissão, não um mandamento. A estrutura gramatical é condicional, não imperativa. Segundo, a causa é a dureza de coração. Jesus identifica a pecaminosidade humana e não a aprovação divina como a razão para esta legislação. Terceiro, seu propósito é a proteção das vítimas. A lei existia para proteger as mulheres dos caprichos dos maridos e garantir direitos básicos. Quarto, ela restringe abusos. Ao proibir o recasamento com a ex-esposa após um segundo casamento, a lei prevenia que as esposas fossem tratadas como propriedade irreversível. A reforma de Jesus. Restauração do propósito criacional. Jesus não introduz uma nova lei arbitrária. Ele restaura a compreensão plena da intenção original de Deus. Primeiro, ele não veio para abolir, mas para cumprir. Jesus esclarece o significado verdadeiro e profundo da lei mosaica, corrigindo interpretações legalistas e permissivas. Segundo, ele rejeita a casuística de Hillel. Jesus condena veementemente os divórcios por qualquer causa, reafirmando o ideal divino da permanência. Terceiro, ele mantém uma exceção restrita. A cláusula, exceto por porneia, preserva uma provisão moral para situações de violação grave do pacto, sem banalizar o matrimônio. Quarto, ele eleva o padrão interno. Jesus ensina que o divórcio seguido de novo casamento constitui adultério, revelando que Deus vê a união original como contínua. Quinto, é um chamado à transformação. Com a vinda do Espírito Santo, os crentes recebem poder para viver o ideal de Deus através de corações regenerados, não por mera força de vontade. Categorias de divórcio. Uma teologia moral. Baseando-se na totalidade do testemunho bíblico, teólogos identificam várias categorias éticas para se pensar sobre o divórcio. O divórcio traiçoeiro ou pecaminoso é motivado por egoísmo, cobiça, luxúria ou pura dureza de coração, conduzido sem base bíblica legítima. A Escritura afirma que Deus odeia este tipo de divórcio. O divórcio permissível, objeto de debate, inclui duas situações principais: por porneia, violação sexual grave do pacto, e por deserção de um cônjuge descrente, que abandona o lar e o casamento. O divórcio necessário ou protetor é considerado em situações de extrema violação, como abuso físico, emocional ou espiritual grave que ameaça a vida ou saúde, ou negligência sistemática dos deveres conjugais mais básicos.
Muitos veem nestas situações uma violação prática da aliança, que pode liberar o cônjuge inocente. A questão do novo casamento. A questão mais controversa e pastoralmente sensível permanece. Uma pessoa divorciada pode se casar novamente? A Igreja Cristã Histórica desenvolveu diferentes posições. A posição da indissolubilidade absoluta, mantida pela Igreja Católica Romana e por algumas tradições protestantes conservadoras, entende que o casamento é ontologicamente indissolúvel. O divórcio civil não quebra o vínculo espiritual perante Deus. Portanto, qualquer recasamento durante a vida do cônjuge original é considerado adultério contínuo. A única base para um novo casamento é a morte do cônjuge. A posição da semi-permanência, mantida por alguns grupos, como os menonitas, defende que o divórcio pode ser permitido em circunstâncias extremas, mas o recasamento nunca é permitido. Os cônjuges divorciados devem viver em celibato, mantendo aberta a possibilidade de reconciliação. A posição do divórcio e recasamento permitidos com restrições, que é a visão majoritária no protestantismo evangélico, afirma que Deus permite tanto o divórcio quanto o recasamento em situações específicas, como porneia ou deserção, mas geralmente apenas para o cônjuge inocente. O recasamento restaura a união uma só carne com um novo parceiro, embora reconheça que não é o ideal original. A posição do divórcio e recasamento amplamente permitidos, uma visão mais recente e minoritária, enfatiza a graça, o perdão e um novo começo, permitindo o recasamento em uma variedade mais ampla de circunstâncias. Princípios pastorais para a Igreja. Diante desta complexidade teológica e da dor humana real, pastores e conselheiros cristãos são chamados a equilibrar vários princípios bíblicos. Primeiro, a verdade. Afirmar com clareza e amor o ideal de Deus para o casamento vitalício, sem ambiguidade. Segundo, a graça. Reconhecer com humildade que vivemos em um mundo caído e que o divórcio ocorre mesmo entre cristãos, exigindo compaixão, não apenas julgamento. Terceiro, a proteção. Nunca exigir, em nome da indissolubilidade, que vítimas de abuso grave permaneçam em perigo físico ou emocional. A justiça e a proteção dos fracos são mandamentos divinos. Quarto, a restauração. Sempre encorajar, onde for seguro e possível, o caminho difícil, porém abençoado do perdão e da reconciliação matrimonial. Quinto, a comunidade. A Igreja deve caminhar ao lado dos divorciados e recasados em discipulado e apoio, não em exclusão e estigma. Sexto, a esperança final. O Evangelho de Jesus Cristo oferece perdão completo e restauração, até para os que falharam no matrimônio. Cristo é o restaurador de vidas e relacionamentos quebrados. Conclusão. A mensagem bíblica sobre o divórcio, quando examinada cuidadosamente através das línguas originais e de seus contextos histórico-teológicos, revela uma tensão criativa e pastoral entre o ideal divino e o realismo humano. O ideal é claro: um casamento monógamo, vitalício e fiel, refletindo a união inquebrável entre Cristo e a sua Igreja. A realidade é dolorosa. A dureza do coração humano, o pecado e a falha, às vezes destroem o que Deus uniu. A provisão de Deus é graciosa. Em sua sabedoria, ele regulamentou o divórcio em certos contextos para proteger os vulneráveis da injustiça e do abuso. A esperança do Evangelho é transformadora. Em Jesus Cristo, corações endurecidos podem ser quebrantados e renovados, e até casamentos quebrados podem conhecer a redenção e um novo começo pela graça. O vocabulário hebraico, queritos, shalak, garash, e o vocabulário grego, apostasion, apoluo, porneia, fornecem nuances linguísticas e culturais importantes. No entanto, o significado teológico final e a vontade de Deus emergem do arco narrativo completo das Escrituras, desde a criação perfeita, através da queda e da lei dada a Moisés, até a restauração e a nova vida oferecida em Jesus Cristo. Cristãos fiéis, comprometidos com a autoridade da Bíblia, podem e discordarão sobre os detalhes de aplicação, como o escopo exato de porneia
ou a permissibilidade do recasamento, mas todos devem afirmar, unidos, a partir do claro testemunho das Escrituras, Deus odeia os divórcios traiçoeiros e caprichosos que destroem vidas e famílias. Deus ama os casamentos fiéis e permanentes que refletem seu caráter. E Deus, em sua misericórdia infinita, oferece graça redentora, perdão e um novo começo, mesmo quando falhamos em viver à altura do seu padrão santo. Em última e gloriosa análise, todo o ensino bíblico sobre casamento e divórcio aponta para o Evangelho maior, para Jesus Cristo, o noivo fiel, que nunca divorciará a sua noiva, a Igreja. Ele permanece comprometido com um amor eterno e covenantal, mesmo quando ela é infiel, e pagou o preço supremo na cruz para reconciliá-la consigo mesmo para sempre, inaugurando um casamento eterno que nenhuma força poderá jamais dissolver.